A única forma de alcançar justiça no Brasil hoje é a anistia. Não há outra opção. As decisões do Supremo são absurdas, são ilegais. Senhor presidente Charles, colegas de representação, 1º de abril de 2025, ainda estamos aqui. Há 61 anos atrás, houve um golpe contra o presidente constitucional eleito que implementava um programa fundamental para começar a diminuir a injustiça social abissal do país, que era o das reformas de base. Uma orquestração das classes poderosas, com apoio dos Estados Unidos, já devidamente comprovado, a CIA, urdiram um golpe de Estado e destituíram o presidente João Goulart. A partir daí, abriu-se um período trevoso da nossa história, com censura, tortura, fechamento do parlamento, cassação de mandatos, imposição de um bipartidarismo artificial, prisão, sequestro, desaparecimento, morte, que ceifou mais de 450 vidas de maneira totalmente ilegal, deixou famílias enlutadas, fora as milhares de prisões e perseguições daquele período obscurantista, que alguns insistem em defender. Dia 1º de abril é o Dia Mundial da Mentira, pois o regime de 64, ele disse que veio para salvar a democracia e impôs uma ditadura. Para garantir as liberdades, impôs censura permanente. E no plano econômico, muito se fala do milagre brasileiro da época, um PIB crescendo, pois o próprio general-presidente, o mais sanguinário de todos, que consolidou a máquina de tortura nos quartéis e delegacias do país contra os adversários políticos, chegou a dizer, Emílio Garrastazu Médici, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Portanto, houve um processo de reconcentração da renda no país. E os sindicatos também totalmente amordaçados, lutar virou crime. Passado esse tempo, superamos tudo isso, mas a nossa democracia ainda é frágil e volta e meia sofre ataques, como os desses da trama golpista, que culminou no 8 de janeiro e que visava inviabilizar o governo eleito do presidente Lula. Isso tudo foi para perpetuar Bolsonaro no poder e é claro que tem que ser objeto de investigação, alguns da cúpula são réus e, evidentemente, nós temos que lutar para que não haja uma anistia sobre processos ainda em curso, inclusive. A anistia é, no caso, impunidade. Anistia, no caso, seria impunidade e o que a gente defende, inclusive, é a dosimetria justa. Pude ontem, por acaso, encontrando com o ministro Fux no avião do Rio para cá, ele viu meu adesivo sem anistia para golpista e eu falei com dosimetria justa, que é isso que queremos. Separar a cúpula, os Kid Pretos, os generais, os que ocuparam altas funções na República, daqueles que participaram desses atos criminosos do 8 de janeiro, mas nem todos têm o mesmo grau de responsabilidade no crime cometido. Vamos avançar, democracia sempre e mais, tortura, ditadura, nunca mais, sem anistia para golpistas. Obrigado. Obrigado, novo deputado. Com a palavra o deputado Tadeu Venere. Capitão Alda. Eu retorno à inscrição do deputado Helder Salomão, em seguida o deputado Alencar Santana. Deputado Helder Salomão, do PT do Estado do Espírito Santo, e dispõe do tempo de até 3 minutos. Em seguida o deputado Alencar Santana. Obrigado, presidente. Hoje é um dia de nós refletirmos sobre o significado da ditadura militar no nosso país. É dia de nós fazermos memória àqueles que sofreram e das famílias que sofrem até hoje todas as ruindades, as maldades, as arbitrariedades praticadas durante o regime militar.
em 64, foi deposto o presidente João Goulart, legitimamente eleito, e colocado no poder os militares. Os militares que durante 21 anos cometeram muitas atrocidades contra as crianças que foram sequestradas, dissidentes que foram queimados em fornos, opositores que foram enterrados em covas coletivas, suicídios que foram forjados, pessoas que foram torturadas. Há ainda dúvidas sobre o número de pessoas que foram presas nos primeiros dias do regime militar. Mas eu quero destacar aqui as conclusões da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, que mostra que pelo menos 50 mil pessoas foram presas nos primeiros meses do regime militar. Portanto, nós estamos falando de um tempo que nós não queremos que se repita nunca mais na história do Brasil e nem se repita mais na história de nenhuma nação do mundo. E é preciso também, no dia de hoje, lembrar que ainda existem tentativas de golpe, como nós tivemos em janeiro de 2023, dia 8, mas nos atos que antecederam e que foram a preparação para que culminasse o dia 8 de janeiro. É por isso que nós queremos enterrar de vez o projeto da anistia, porque a anistia, neste caso, significa garantir a impunidade daqueles que praticaram e que tentaram abolir de forma violenta o Estado democrático de direito. Aqueles que se associaram para tentar um golpe de Estado, que destruíram o patrimônio público. Desta forma, não há como falar em anistia. Não há como falar em anistia para aqueles que atentaram contra a democracia. Hoje é o dia de nós fazermos memória às famílias que ainda hoje sofrem, porque muitos desaparecidos sequer foram encontrados e as famílias sequer puderam enterrar os seus corpos. Ditadura nunca mais. Democracia sempre. Anistia não. Deputado Alencar Santana, do PT do Estado de São Paulo. Democracia sempre, sem anistia e prisão aos golpistas. É isso que eles merecem, é importante ser lembrado nessa data onde em 1964 o Brasil sofreu um golpe praticado pelos militares e que fez o povo brasileiro sofrer diretamente durante 21 anos, com perseguições, mortes, tortura, cassações de mandato, o autoritarismo, a violência que imperava no nosso país. A censura, cerceando a liberdade de imprensa e também a liberdade política e tantas outras. E esse passado, essa memória tão ruim, o Brasil não pode viver novamente. O Brasil não pode nem imaginar que a gente possa ter isso. Por isso que aqueles que tentaram praticar o golpe no dia 8 de janeiro merecem o rigor da lei. O rigor da lei. Porque permitir qualquer tipo de anistia a eles significa, deputado Paulão, a gente abrandar, perdoar, passar a mão na cabeça naquelas pessoas que atentaram contra o nosso país, a democracia brasileira, suas instituições e o seu povo. Celebrar que o ato realizado no domingo, na cidade de São Paulo, milhares de pessoas lá estiveram, e todas elas com o mesmo propósito, gritando e dizendo claramente, sem anistia, prisão àqueles golpistas que participaram, financiaram, tramaram, lideraram aquele golpe, aquela tentativa no dia 8 de janeiro. É esdrúxula a intenção de alguns aqui tentar anistiar,
e querem aprovar anistia previamente, porque sabe que tem responsabilidade, tem culpa que serão punidos.